contra o câncer. E a Rádio Agerte falou com o coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento, Rui Westingschelfer, que destacou as principais causas do câncer no Brasil. Ele citou inclusive as questões como estilo de vida, alimentação, obesidade, sedentarismo, álcool, fumo, como elementos causadores da doença. Vamos ampliar essa informação com Eduardo Lienz. Neste 8 de abril é celebrado o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. No Brasil, as maiores taxas de incidência da doença são o câncer de mama, próstata, colo retal, pulmão e estômago. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Rui Westingschelfer. Que cuidado se deve ter para prevenir o câncer, Dr. Rui? Olá, Eduardo, e olá a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade. É sempre importante esse esclarecimento, e a tua pergunta é essencial, porque realmente o maior combate ao câncer começa na prevenção, e hoje a gente tem muito bem documentado em múltiplos estudos que o nosso estilo de vida tem um impacto direto nisso, né? Isso começa na nossa alimentação. Então, cada vez mais os dados mostram que o consumo excessivo de gordura, uma dieta pobre em fibras, alimentos ultraprocessados, industrializados com muitos conservantes, estão associados a isso. E aí, junto com isso, vem a obesidade, e hoje nós sabemos que estar acima do peso é um fator de risco para vários tipos de câncer, assim como o sedentarismo. Então, aí entra a questão da atividade física orientada e adequada, né? E, além disso, a questão do álcool e do fumo. Esses continuam sendo dois grandes vilões. E isso não significa abstinência do álcool, mas uma quantidade menor de álcool, não o consumo diário. E o cigarro, sim, o cigarro é zero, não há níveis seguros de consumo de tabaco. Então, esse talvez sejam os nossos principais, além, claro, a gente não esquecer do câncer de pele e o uso, né, de protetor solar. O tratamento evoluiu muito do câncer nos últimos anos, Dr. Rui? Sem dúvida nenhuma, e é importante aqui a gente dizer que eu sempre gosto quando me perguntam do tratamento do câncer, porque a gente sempre tem que esclarecer que o câncer não é uma doença, mas na verdade são múltiplas doenças que têm algumas semelhanças, mas na verdade são muito diferentes entre si. E realmente o avanço vem da individualização dessas doenças. Então, eu costumo dizer que a gente precisa dar nome e sobrenome para o câncer para poder tratar ele de forma especializada, específica, e foi isso que fez com que a gente avançasse. As taxas de cura aumentaram muito. É claro que quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de cura, mas se a gente for olhar na literatura, a gente vê que no mundo todo, se a gente juntar os dados, e esses dados principalmente vêm dos Estados Unidos, na década de 70, se a gente juntasse todos os tipos de câncer, a gente sabia que a gente sempre usa aquela marca, né, dos 5 anos de acompanhamento do tratamento do câncer. A gente tinha mais ou menos que 50% dos cânceres, as pessoas estariam vivas em 5 anos. E chegado agora os anos 2000, os dados são um pouco antes dos anos 2020, aqui em 2019, esse número subiu então de 50% para 70%. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está avançando. Claro que esse é um número geral para todos os tumores juntos. Quanto mais precoce, melhor, e um diagnóstico mais avançado torna isso mais desafiador. Quais os tipos de câncer que o tratamento evoluiu mais rápido? Isso provavelmente tem relação com a incidência. Como citaste, os cânceres mais frequentes, eles têm mais pacientes, o que permite mais pesquisa. Então, quando a gente fala do câncer de mama, do câncer de próstata, do câncer coloretal, que é o câncer de intestino, nós tivemos grandes avanços. O câncer de pulmão também, recentemente, grandes avanços. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que quase todos os tipos de tumores tiveram avanços muito importantes, e isso porque a gente sempre tem 3 grandes grupos de tratamento que podem ou não estar envolvidos, que são as chamadas técnicas cirúrgicas, né? O uso da radiação com a radioterapia,
e o uso dos medicamentos, que antigamente se restringia a quimioterapia e que hoje existe uma série de drogas específicas como anticorpos, terapias-alvo, imunoterapia. E esse conjunto todo é que fez a gente chegar nesse avanço. E quais são os que tiveram menos progresso no tratamento? Na verdade, assim, é difícil a gente quantificar esse progresso menor, mas doenças menos frequentes ou tumores mais raros e às vezes associados a algumas síndromes hereditárias, a gente pode ter mais dificuldade de conseguir novos tratamentos, porque como é um número menor de pessoas afetadas, o número de estudos também é menor, mas não que a gente não tenha avançado nisso, a gente cura cada vez mais gente e eu sempre digo, doença rara não é sinônimo de doença grave, é só uma doença que precisa de mais atenção, especialmente do ponto de vista de pesquisa. Dr. Rui Wencesfelder, coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento. O que o senhor recomenda para as pessoas que façam exames periodicamente também? Perfeito. É importante que nós falamos sobre prevenção, né? A maior arma está na nossa mão, que é o estilo de vida, mas nós temos sim exames de prevenção que são importantes e existem alguns que estão claramente bem documentados. Então, nós sabemos que as mulheres precisam fazer o exame ginecológico com o preventivo do colo do útero, e nesse cenário do câncer de colo de útero nós temos uma ferramenta muito importante nova, que inclusive está disponível no SUS para todos os brasileiros, que é a vacina contra o HPV, que é o vírus que causa o câncer de colo de útero, e a recomendação atual é que crianças entre 9 e 14 anos sejam vacinadas. Isso é fantástico do ponto de vista médico, porque isso não é rastreamento, isso é prevenção, é não deixar o câncer aparecer. Depois disso a gente tem a questão da mamografia para as mulheres no acompanhamento, no rastreamento do câncer de mama. Para os homens, o câncer de próstata, então é importante discutir com o urologista o momento de iniciar isso. Quem tem história familiar aos 45 anos, os demais homens aos 50 anos, esse acompanhamento é feito pelo toque retal e pelo PSA, que é o exame de sangue, mas sempre discutindo com o urologista os benefícios. Um outro rastreamento muito importante é o câncer coloretal, que é o câncer do intestino grosso, através da colonoscopia. E aqui é importante a gente reforçar algumas coisas. Hoje a recomendação é que todos nós, homens e mulheres, a partir dos 45 anos de idade, façamos a primeira colonoscopia, sendo que essa data pode ser antecipada em caso de história familiar. E qual a importância da colonoscopia? Ela não só detecta câncer precoce, ela efetivamente evita o câncer, porque o objetivo da colonoscopia é detectar pólipos benignos antes de eles virarem câncer. Então essas são as principais recomendações, e uma recomendação bem recente que na verdade agora no mês de março a Anvisa colocou como recomendação, já vindo de estudos importantes, que é o uso da tomografia de tórax para rastreamento de câncer de pulmão em fumantes. Essa recomendação é para pessoas entre os 50 e os 80 anos de idade, que fumaram por muito tempo, pelo menos um maço de cigarro por dia por 20 anos, essa é a recomendação, e também para pessoas que pararam de fumar há menos de 15 anos, ou seja, depois de 15 anos sem fumar, esse rastreamento não é necessário, mas se a pessoa parou de fumar há menos de 15 anos, esse rastreamento também está recomendado, e isso é uma novidade no nosso meio. Ouvimos o coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Rui Wencesfelder. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo, obrigado pela informação, muito importante, né? Relevante. Se você quiser rever ou quer compartilhar, essa informação já está disponível no portal tupã.fm.br, no link de áudios, e a gente vai disponibilizar também no podcast, no aplicativo, no canal do YouTube da Tupã. Tremendamente importante isso, você viu a abrangência das informações que ele trouxe.
citando vários tipos de câncer hoje no Dia Mundial de Luta contra o Câncer, que é celebrado no dia 8 de abril. São 10 com